TV Rota do Turismo está nessa semana fazendo uma homenagem às mães. Sim, claro, todas as mães adoram viajar e adoram boas histórias. E para boas histórias, nós estaremos conversando com Juliana Ferezin Reck. Ela que, quando descobriu que seria mãe, qual foi a atitude dela? Escrever livros. Olha que coisa mais chique. E ela vai nos contar um pouquinho dessa trajetória, que tem o seu lado bonito, tem o lado triste, mas depois que vem uma maravilha, né? Isso é a trajetória de todas as mães, Juliana. Como que foi a sua trajetória e por que virou autora? Na verdade, eu falo que escrever sempre foi uma forma de terapia para mim, né? De organizar meus sentimentos, minhas ansiedades e tudo mais. Tá caindo aqui, agora foi. Peraí, vamos... E aí, eu comecei com um diário mesmo, despretensioso. Eu só queria registrar ali como estava sendo essa caminhada até formar essa família. A gente tinha vários conflitos aí, eu e meu marido, para a gente decidir, né? Um queria muito, outro não queria nada. Então eu fui me organizando, né? Escrevendo um diário. Quando a Helena chegou, e aí também não posso ficar dando muito spoiler, mas quando a Helena chegou e teve a trajetória dela aqui comigo, um pedacinho do livro, me dá só um minutinho, que eu me diverti pra caramba. E você já começou aí nesse início, né? Um queria muito, outro não queria nada. E aí, quando você descobriu que estava grávida, em vez de você esperar para fazer aquela coisa toda, você mandou pelo celular mesmo. Ai, não aguentei. Eu acho o máximo assistir aqueles vídeos todos incrementados do pai chegando, aquela surpresa, mas assim, eu sou muito ansiosa, e ainda mais com a melhor notícia da minha vida, né? Então eu não consegui, eu catei e mandei uma mensagem, como assim? Como assim você está grávida? Como assim, o que está acontecendo, né? E aí a hora que eu cheguei em casa para a gente já conversar, já estava um tumulto na cabeça dele. Marcelo sempre foi uma pessoa meio insegura. Não, na verdade, assim, ele era decidido, não era inseguro, não. Ele não queria ter filho. Foi uma conversa que a gente teve antes de casar. E ele vendo a minha ansiedade em ser mãe, eu sempre falei que tinha essa vontade. E como ele tinha o oposto, né? Ele era o oposto, que ele não queria, era uma certeza dele também. A gente conversou muito antes de casar. Mas eu sou daquelas assim, vamos viver um dia de cada vez, deixar as coisas acontecerem aos pouquinhos. Para que a gente vai criar uma ansiedade agora, que não é o momento, né? Vamos deixar isso mais para frente. E foi o que aconteceu. Então a gente, claro, foi conversando e aí foi onde acabou. A gente tinha decidido, então tá, ok, vamos ter filhos. Demorou, e aí por isso que eu comecei a escrever esse diário, porque era uma forma de eu controlar essa minha ansiedade. E aí quando chegou, não teve jeito, né? Eu fiz o teste e já mandei para ele. Então eu comecei com um diário, que era onde eu ia colocando aí o dia a dia, até a gente descobrir a gravidez. E aí, claro, ele não queria que eu contasse para ninguém, imagina. Eu não contar para ninguém. Mas assim, fui respeitando o tempo dele, então o diário era onde eu conseguia conversar, né? E aí, logo nos primeiros exames, a gente descobriu que a Helena teria um problema. Tudo muito vago, uma hora assim, diagnósticos muito difíceis, que talvez a gestação nem seguisse adiante, outra hora não tinha nada, estava tudo normal. Então a gente ficou nessa incerteza. Como são os desígnios de Deus, né? Como ele vai preparando tudo direitinho para a pessoa ir aceitando e entrando na paternidade, né? Porque é essa experiência que eu tô vendo. Isso mesmo. É a gente, que nem eu na minha ansiedade, ter que viver um dia de cada vez, sem, né? Porque que mãe não faz milhões de planos, né? Da roupa, do quarto, do que vai ser, de como vai ser, como conciliar o trabalho com a maternidade, tudo isso, né? E aí a gente não podia fazer muito plano. Não vai dar mais spoiler, não. Aí surgiu, então, o livro... Fume de Helena, isso. Na verdade, ele foi surgir, aí não vai ter jeito, né? Na verdade, ele surgiu depois que a Helena se foi.
Então, é um livro que tratava exatamente da perda de um filho, né? Eu comecei a escrever num grupo de mães, né? E comecei a ter um feedback muito bom de como outras mães se sentiam auxiliadas quando eu compartilhava a minha história. E aí foi isso que fez com que eu escrevesse o livro, porque o que era só um diário, o que era só uma forma de eu me organizar, passou a ser uma forma de ajudar alguém. Tá. Mas as Eu me sentia pessoas sozinha, então eu percebi que outras pessoas, mães, se sentiam sozinhas também. E aí foi mas por isso que veio o livro. tem toda uma história durante toda a gravidez. A E, Helena, ela nasceu, aí teve algumas consequências. E aí, para a e pessoa saber, ela vai ter que ler esse livro, sei que eu li. porque tem um lado bonito também disso, né? Tem A todo, né? Eu Helena, acho ela que não só veio tem, né? nessa terra em vão. Tanto Claro, é com que toda a história, todo livro que você vende, ela está sendo destinada para uma ajuda de causa, é isso? isso. Como assim? Antes mesmo de engravidar, eu já conheci o SEAC, que é uma instituição em Pontal, que ajuda adolescentes, né? Os adolescentes passam um período lá na instituição. Eles fazem um serviço espetacular que eu conheci através da odontologia. Então, eu prestava serviço como dentista, atendendo de forma gratuita esses jovens que vinham até meu consultório. E aí eu fui me encantando com o projeto. E eu falo que, assim, cada um, isso eu ouvi até do Álvaro, que é uma das pessoas que dirige esse lugar, e ele disse assim, eu falei, nossa, eu vejo o envolvimento de vocês e eu queria tanto poder ajudar mais, né? Como vocês se, né? Ah, caiu ali. Eu falei para ele, eu queria tanto poder ajudar mais, né? E eu fico me sentindo tão pequena ajudando só atendendo. Ele falou, Juliana, cada um faz a sua parte, né? Uns aqui direto na instituição, outros como vocês, outros doando um dinheiro, um material, enfim, a gente sobrevive disso, de pouquinho em pouquinho, né? E aí, quando eu escrevi o livro, eu tinha a opção de doar esse direito autoral. Então, foi a forma que eu encontrei, assim, de ajudar um pouquinho mais uma instituição que eu já conhecia. Então, eu destinei todo o direito autoral desse primeiro livro para o SEAC. E aí, não satisfeita, você escreveu As Cores de Alice. Por quê? Exato. Porque assim, eu falo que o livro é igual um filho, né? A gente tem uma pessoa pergunta, você vai ter outro? Então eu escrevi um e eles falam, você não vai escrever o segundo? E eu falava, mas e aí, né? Eu não quero escrever à toa, eu não sou escritora. Eu contei uma experiência com o único objetivo de ajudar outras mulheres, outras famílias, outros pais que não têm com quem conversar muitas vezes. Então, quando eu passo a experiência do meu marido no livro, é para que outros homens consigam se identificar de repente com tudo aquilo. E aí eu falei, não, eu vou escrever quando eu achar um propósito. Quando eu tiver um propósito que eu perceba que a minha história vai ajudar alguém. E aí o E aí Marcelo já estava preparado. já estava preparadíssimo, já estava querendo, foi muito, foi diferente. Eu falo que a Helena veio, né, como você disse, é um ensinamento atrás do outro, e um delas foi despertar esse lado pai dele. E aí, quando a Alice estava com 6 meses, eu comecei a escrever o livro. Ela estava com 6 meses, eu coloquei na minha cabeça que eu ia lançar esse livro em 6 meses, então, assim, que deu tudo certo, porque tinha que dar tudo certo, né? E aí já o segundo livro vem desse intervalo da aceitação e entendimento do luto, a busca por um novo filho e, e como foi essa busca, né? Que é cheia de questões aí que a gente precisa resolver. E aí foi onde surgiu As Cores de Alice, que no primeiro momento eu não tinha para quem destinar o direito autoral. Porque aí, com o primeiro livro, você vai conhecendo várias outras instituições, né, outras mulheres, outras famílias, e cada um contando. E eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com o direito autoral
e conforme eu for recebendo, porque a gente não recebe tudo de uma vez, eu vou doando para quem tiver mais necessidade naquele momento, porque até então eu não conseguia direcionar. E aí apareceu a Síndrome do Amor, que eu já conhecia da época da Helena, que é uma instituição que trabalha com famílias, tem crianças com síndromes raras, mas o objetivo a instituição é voltada para a síndrome de Edwards, que era o problema que a Helena tinha. E então, hoje, as cores de Alice, o direito autoral, eu envio para a ONG Síndrome do Amor, que vai ajudar essas famílias. E qual é esse problema que a Helena tinha? Você pode estar relatando para a gente, porque é uma experiência que você teve. Isso, a Helena tinha uma síndrome rara, que é a síndrome de Edwards, cada um fala de um jeito. É uma trissomia do 18. Então, igual a gente tem a síndrome de Down, com a trissomia do 21, a síndrome de Edwards é a segunda maior trissomia. Então, é uma doença aleatória, ela não é problema genético meu Nem ou do meu marido, degenerativo. não. Então, é um cromossomo a mais, né? E é a segunda maior incidência que a gente tem depois da síndrome de Down. A questão é que é uma síndrome pouco conhecida, os médicos tratam como incompatível com a vida, então os diagnósticos e as conversas são sempre assim, sabe? Se nascer, se viver, se ficar, se a gente faz a cirurgia, se passar disso, então é tudo muito obscuro, né? E a síndrome do amor, por exemplo, ela vem para mostrar, olha quantas crianças estão aí, né? Cada uma com a sua trajetória, cada uma com a sua questão, os desafios a vencer aí, mas são crianças que estão aí com as suas famílias, né? E então foi uma forma de ajudá-los, né? Perfeito. Então é isso. Bom, então, para o Dia das Mães, né? Qual o aprendizado que você tem? Qual a mensagem que você deixa para essas mulheres? Primeiro que eu sempre falo isso, o nosso destino está na mão de Deus, né? Não é na nossa, não é de um diagnóstico, um prognóstico, enfim. Eu acho que a primeira coisa que ficou muito marcado para mim é confiar em Deus e nos propósitos dele. Às vezes está difícil, às vezes a gente não consegue entender muito o porquê das coisas, mas ele sabe de tudo, né? Então, não se apegar a isso. Hoje a gente vive numa situação, né? A gente está passando por uma situação mundial aí, cheio de estatísticas disso e daquilo, mas eu ainda continuo acreditando que ninguém passa mais ou menos do que deveria passar e do que está escrito dentro da nossa trajetória e o que Deus permite. Então, eu tenho muita fé e confiança nisso. Com a Helena, eu aprendi que é um dia de cada vez. Nem um dia, é um período de cada vez. É um Porque minuto, né? quem tem um minuto, quem tem a experiência de um filho numa UTI sabe que é um grama, você comemora, um período tá bem, outro já não tá, depois fica de novo bem. Então é uma gangorra, uma roleta russa, sei lá, é uma confusão que te faz olhar e falar assim, olha, hoje eu tenho que agradecer agora. Então, é minuto a minuto. E é o que eu vivo com a Alice. Então, eu falo que a Helena me transformou numa mãe que eu não tinha ideia do que eu ia ser. E eu acho que isso é com todo filho, porque a Alice também me mostrou um outro lado de uma mãe que eu não conhecia. Então, as duas, nas suas particularidades, me mostraram que eu sou mães diferentes. E se eu tiver 10 filhos, eu vou ser 10 mães diferentes. Marcelo do céu! Né? Com muito amor, porque é assim, né? A gente o foco é o amor, mas é tudo muito diferente. A gente tem que aprender com cada um. Então, uma me ensinou a valorizar cada momento e tentar, sabe aquela coisa de querer ter tudo no controle? Não dá. Então, não dá. Então, para esse Dia das Mães, o melhor presente é comprar o seu livro, que você vai estar dando uma Para história. ajudar. Ao mesmo tempo, vai estar ajudando outras crianças que tanto precisam, né? Então, é um presente de duplo sentido.
De duplo sentido. E E depois, as se pessoas precisarem, quiserem comprar, emprestem. elas fazem. Isso Para mesmo. comprar, o que elas fazem? Ah, tá. Para comprar, bom, tem direto da editora. Você pode entrar no site da editora, Correio Fraterno, é uma forma. Hoje, o que eu falo muito para as pessoas fazerem, que eu acho que é muito fácil, é pelo site da Amazon. Então, na Amazon você coloca lá o meu nome, já tem os 2 livros, você pode levar os 2 livros, é o preço mais acessível que eu achei. Aqui em Sertãozinho, na Nana Banana Petit, da Mariana Bombonato, que está aqui no nosso grupo também, ela revende o livro, tá? Então, e eu tenho aí, minhas redes sociais são todas abertas, porque para ter essa proximidade, muitas mães me encontram por lá e dividem as suas experiências por lá. Falem comigo, eu dou um jeito, mando o livro, a gente faz chegar. Ela falou do nosso grupo porque hoje ela está participando no núcleo de Sertãozinho do Grupo Mulheres do Brasil, né? É isso aí, com o Tá intuito de gostando? ajudar. Como que tá esse envolvimento? Por enquanto, tô conhecendo, né? Faz pouco tempo que eu tô ali, tô olhando tudo, mas eu tô achando o máximo, assim, esse engajamento, né? E ver tantas mulheres engajadas e unidas num propósito único, que é ajudar, né? Não é uma causa, é isso que me chamou a atenção, você não tem uma causa específica, não são mulheres contra homens ou contra ninguém, é unidas por um bem maior, que é a nossa sociedade. Então, eu estou E o muito mundo feliz. fica mais bonito, né, Juliana? Com certeza, cada um fazendo o seu. Nós somos grãozinhos de areia, né? Não tem uma praia bonita sem um grãozinho de areia ali, É unido verdade. ao outro. Eu agradeço muito esse momento que você dedicou ao web turismo, principalmente nesse especial que nós estamos fazendo aos Dia das Mães. Então, eu aproveito para te deixar uma oportunidade de você fazer um agradecimento à sua mãe e uma dedicação a todas as mães. Bom, minha mãe, Wanda, agradeço muito, meu porto seguro, está e esteve presente em todos os momentos assim, mais importantes, mais difíceis, mais felizes da minha vida. Fico muito feliz por poder contar com ela. Uma super avó, nossa, super avó. E dizer a todas as mães que nossa tarefa não é fácil, é uma tarefa cansativa, enlouquecedora, mas é a melhor tarefa do mundo, porque só sendo mãe para entender o amor que a gente não se explica, um amor gratuito. Então, a todas as mães, muita felicidade no coração e que todas possam ter a oportunidade de agradecer essa dádiva que Deus dá pra gente aí, mãe do coração, mãe da barriga, mãe da sobrinha, do sobrinho, do irmão, enfim. A gente tem várias formas de exercitar esse sentimento que é meio que da mulher mesmo, né? Não precisa sair da barriga, nem estar no colo, para a gente acolher e dar amor. Então, que fica essa mensagem aí, o Dia das Mães, mas para a gente pensar nesse sentimento de se doar a alguém, como a gente faz. Gratidão, Juliana. Parabéns pelo seu dia, tá? Muito obrigada. Obrigada a você.